Aqui é o Rafa. Aqui é a Vitória. E está começando mais um podcast Banco de Cérebros. Podcast Banco de Cérebros. Dessa vez voltamos a cinema. A gente fala muito aqui sobre música, inclusive nos arriscamos a falar sobre Copa do Mundo também. Hoje eu trago aqui uma parceira também de sala de aula, né, de estudos. Vitória, seja bem-vinda. Obrigada, Rafa. Hoje a gente vai falar de um tema bem esquisito, né, de filmes esquisitos. E vamos tentar aí indicar para as pessoas alguns filmes meio fora da caixinha. Em níveis, né? Tem desde os mais tranquilos, né? Que você pensa assim, pô, cara, o que aconteceu naquele final? Ou filmes em que eu não entendi nada do que aconteceu no filme inteiro. Então é isso. Vitória, vamos lá. Eu te chamei aqui porque você tem um grande repertório, né? Eu falei pra você do tema e você já trouxe aí uns 20 filmes. Eu Então, adoro tudo que é esquisito, né? Cara, é tanta coisa assim que eu mesmo, muitos eu não vou saber. Então, você, espectador, saiba que vou estar descobrindo junto também. Tá? Eu estou também, eu estou estudando, então isso ajuda muito, né? Então vai ser a gente vai partilhar aqui alguns filmes. Bom, eu sou um cara educado, tá? Então vai começar com você, tá, Vitória, que é convidada. Obrigada. Você falou de um cara aí que eu sei que você é muito fã e que também até Muito. tá ligado com um filme que eu vou citar depois, mas David Lynch, né? David Lynch, eu acho que um dos primeiros filmes assim importantes da gente citar dele é o primeiro longa dele, né? Que é o Eraserhead. Que eu não vou dar nenhum spoiler grande sobre o filme, porque senão atrapalha toda a experiência de quem não assistiu ainda. Mas basicamente é uma forma que ele lidou de lutar, de lidar, né? Assim, ele criou de lidar com o luto de ter perdido um filho, né? É uma história bem tocante, até porque é uma forma bem bizarra de se lidar com a perda de um filho que, se eu não me engano, nasceu morto. Você fazer um feto nascendo meio esquisito, com uma cabeça meio torta, é complicado, né? É diferente. E o filme Sim. é toda uma experiência sensorial. O próprio Lynch, ele era musicista, então tem toda uma questão com o som também. É um filme muito esquisito. Muito. Quando eu vi a primeira vez, eu já tinha visto outros dele, eu fiquei, como assim? O que é isso? Mas daí, revendo, dá para entender como funciona a cabeça dele, dá para ver referências artísticas mesmo, de um outro artista que ele apreciava muito e era muito esquisito que nem ele, que é o Francis Bacon, pintor, né? E tem toda essa referência imagética e também tanto auditiva de músicas esquisitas que ele mesmo gostava de ouvir, né? Sim, eu vi esse filme no cinema sem saber nada sobre ele. Assim, eu conheço o David Lynch, já tinha visto outros filmes. Aí eu pensei, pô, Eraserhead, acho que é um filme que eu não vi, a galera cita. Sempre quando eu vejo alguma imagem dele, é o cabelo do cara meio mundo de Bigman, assim, que é o protagonista. Total mundo de Nickman. Nossa, eu falava assim, pô, o filme deve ser maluco, mas nada, assim, tão anormal, né? David Lynch tem a sua maluquice, mas beleza, surrealismo, tudo. Nossa, cara, não sei, a sala tava lotada, né? Eu tive que assistir, inclusive, bem na frente, assim, quando você fica com o Nossa. pescoço pra cima. Foi engraçado. Mas o filme, ele tem, como você falou muito, do som. A trilha sonora, ela pega muito, assim, sons que incomodam. Eu adorei isso. Porque eu gosto muito de, assim, quando você brinca realmente com esses sons incômodos dentro da música. E isso tá dentro da trilha. E, cara, a temática, eu tinha ouvido falar, na verdade, que não era nem sobre um filho que ele tinha perdido, mas um medo dele de ter filho. Então, na verdade, não, ele perdeu um filho e isso se resultou no primeiro filme dele, né? Que ele colocou isso no filme? Então, eu tinha lido uma vez assim na internet, né, pesquisando, e apareceu para mim isso, eu fiquei, nossa, é curioso, né, a forma que as pessoas lidam com isso de, assim, maneiras diferentes, né, ele abusou, assim, da criatividade, ele explodiu cabeças, literalmente, né. Foi. Verdade. Sem muitos spoilers, tá? Tá. Mas ela cara, é um filme único, assim. Os outros, depois. É que tem muitos que eu não vi ainda. Qual que é o mesmo? Estrada Perdida, que eu sei que você gosta muito, não É vi. um dos meus favoritos.
Mas você tem também um outro que é com o Nicolas Cage, O Coração Selvagem. Coração Selvagem. Vocês me falaram há muito Ele é tempo pra menos poder ver? estranho, eu acho. Me um parece. É. Me parece. Porque, assim, o David Lynch, ele, assim, a gente pode falar que o Cidade dos Sonhos é o principal filme dele? Provavelmente. Acho que mais, assim, né, analisando a filmografia dele, ele começa com Eraserhead, que é um filme independente, é um filme totalmente, assim, livre de patrocínios. É como um filme universitário, né? A gente teve uma ideia, filmou aquela ideia e foi isso, e deslanchou e ficou popular. Vários cineastas começaram a consagrar esse filme, e com o tempo ele ganhou essa popularidade de ser um cineasta esquisito. Acontece que quando ele adentra nos grandes estúdios, após o Homem-Elefante, né, com o Duna, ele é muito controlado, e ele estava pensando em desistir da carreira cinematográfica, mas daí ele retorna com o Veludo Azul, né, o Dino de Laurentiis patrocina o filme dele, e ele tem uma liberdade criativa enorme no Veludo Azul, e o Veludo Azul é como se fosse o renascimento para ele. Né? Então, eu considero o Veludo Azul o filme mais importante dele, mas assim, para mim, pessoalmente, porque eu gosto muito de Veludo Azul. Mas, sem sombra de dúvidas, Cidade dos Sonhos é o filme mais memorável, assim, dele, né? É o grande... Eu diria que é a grande obra da vida dele. É um filme muito rico, um filme muito... Tem muitas camadas. Ele... não tem como você ver pela primeira vez e dizer que você entendeu tudo. A segunda vez você não entende tudo. A terceira você não entende tudo. Você nunca entende tudo, porque... Não tem, né? São muitas simbologias que ele usa no filme, muitas charadas, né, que ele coloca na imagem. Ao longo do filme, a gente, talvez assim, das primeiras vezes que a gente assiste, a gente pode até entender meio que o todo. Mas sempre quando você revê o filme, tem coisas novas. A graça dele é essa, bem. Outro também que eu vi no cinema, né? Porque durante um tempo teve alguns filmes que foram relançados. Teve uma mostra do David Lynch no Belas Artes. Foi. Isso. E aí eu vi esse filme também no cinema, já tinha visto antes, há muito tempo. E assim, esse filme tem uma cena que aparece um mendigo. Eu só vou falar isso. E a primeira vez que eu assisti, eu não fazia ideia também. E isso eu fiquei com medo, eu me assustei muito. É uma cena muito boa. E qual que é a premissa do Cidade dos Sonhos, até para explicar pro pessoal, e eu vou ligar já pro filme que eu ia comentar, né? Perfeito. O David Lynch, ele tem muita influência surrealista. O surrealismo é ali dos anos 20, e tem como um principal nome um diretor chamado Luis Buñuel. Junto com o Salvador Dalí, pintor famoso, cara, tipo, além do bigodinho também, né, que é bem característico dele. Eles se uniram e fizeram um filme chamado O Cão Andaluz. Talvez algumas pessoas possam ter visto uma cena que é o olho de uma moça sendo cortado. É bem impressionante. De barbear, isso mesmo. Sim, é muito impressionante. Inclusive tem ali você troca o plano, né? Mostra ali uma lua sendo cortada também, né? Você já vê ali uma simbologia direta, mas ao longo do curta, né? É um curta. Você tem ali muitas referências diversas, como um sonho, né? A ideia deles foi até unir coisas que eles sonharam e também coisas que assim, vieram na cabeça deles ao longo da produção, né? Desde você colocar a mão com formigas fazendo referência à masturbação. Exatamente. E você vê críticas políticas, você vê críticas assim, sociais ao longo de um filme que é maluco. É um filme maluco, assim, mas ali tem a gênese do que é o surrealismo. Depois o Buñuel ele vai fazer diversos filmes, até acho que ele tem filmes melhores depois, tem filmes até... Tem um que eu gosto muito, já citando o Buñuel, que é o Terra Sem Pão, que ele fala da região de Lourdes, que é lá não sei se falei certo, Lourdes, mas é lá na Espanha, é uma região muito pobre, e ele faz um documentário sobre aquela região. Só que a narração dele e o olhar que ele tem enquanto documentarista é de você ver uma região muito pobre, que tem vários problemas, e ele narra quase como se fosse, assim, de uma maneira blasé, mostrando ali, tipo, olha, essa criança aqui está morrendo de fome.
quase como uma crítica ao que é o sensacionalismo, aquela coisa da exploração, assim, que você vê região pobre, ou, enfim, um Luciano Huck da vida às vezes faz, de pegar e colocar, tipo, ó, vamos olhar pra isso daqui como sendo algo, tipo, são animais, né? E, pô, é muito, muito legal. Tem também outro que é o... Me fugiu o nome agora, que também que ele mostra a infância de alguns garotos ali. Vou pesquisar e depois eu comento. Mas o Buñuel tem grandes filmes. Exatamente. E influencia diretamente assim, ele é um dos grandes do surrealismo, mas você vê ali dentro do David Lynch uma influência também. Principalmente tem nos outros filmes, claro, mas Cidade dos Sonhos eu acho que ele sintetiza bastante nessa coisa do sonho, dentro do filme também. É uma questão ser um sonho. Né? É um filme que eu recomendo sempre pro pessoal pra... Assim, tem filmes bem mais difíceis de se entender, né? Com certeza. Mas acho que nos níveis assim mais ok, é legal porque você tem uma história que quando você descobre até o que acontece, cara, é uma história triste, né? Uma coisa que me pegou depois de eu sair do cinema meio mal, que eu falei, cara, eu não imaginava, assim, tipo, eu não lembrava mesmo que tinha toda essa questão de um romance e que, enfim, não vou dar spoilers. Mas o Cidade dos Sonhos é legal que, assim, ele consegue mostrar por essa dualidade, né, entre sonho e realidade, os diferentes estados mentais, né? É até um pouco freudiano, se você parar para pensar. Na verdade, um pouco não, é muito freudiano. Sim. Porque tem a Beth, né, que é muito o id, né, aquela coisa que ela quer ser, é um alter ego, né? É o subconsciente dela. E tem a Diane, que é o ego, né? Então, assim, é quem ela realmente é. Ela mostra uma das cenas, acho que, pra mim, acho que é a minha cena favorita do filme. É a que a Naomi Watts chora na mesa de jantar, sabe qual que é, né? Sim. É uma das melhores cenas do filme, assim, mostra exatamente do que a tortura psicológica, acho que pra mim o filme ele pode se resumir, essa questão mental, se resume naquela cena de uma forma muito linda. Mostra claramente toda a trajetória da personagem, como afetou isso nela, né? Sim, e... Enfim, sem muitos spoilers, mas é um filme que traz muito, tanto isso quanto também uma crítica a Hollywood. Isso que me intriga. Porque você vê ali o David Lynch fazendo uma crítica com coisas que ele passou enquanto diretor. Né? Tem toda a burocracia, toda aquela coisa, aquela sujeira que a gente sabe muito bem que existe em Hollywood, não sabe, acho que nem 1% de quão bizarro é essa indústria. A gente vê que está representado ali. E o filme ele consegue ainda conversar com essas duas coisas, né? Você tem ao mesmo tempo essa história dessa personagem, você coloca toda a questão da manifestação do sonho por Freud e também essa crítica. Totalmente. Tanto que citam muito como um dos melhores filmes de todos os tempos. Tem gente que coloca como do século XXI melhor. Não sei se a gente pode colocar assim, mas eu até entendo, mas é que tem tanta coisa, né, cara? É difícil. Eu acho arriscado falar que é o melhor filme, né? Porque tem muita coisa maravilhosa, não só no século XXI, mas falando de todos os tempos, né? Eu acho difícil colocar, mas eu diria que é um dos grandes filmes, sim, com certeza. Sem dúvida. Bom, é isso. Tem mais algum para citar aí, Ovi? Então, puxando agora do Lynch, né, para comentar um filme que eu acredito que seja um dos seus escolhidos para falar de hoje, vou falar um que você citou, até que você comentou que eu gosto, é o Estrada Perdida, que ele tem uma semelhança, assim, até absurda com um filme brasileiro chamado Filme Demência. Cara, eu não sabia. Você falou que ia citar? Não sabia? Eu sabia que você ia citar, mas eu não vi ele ainda. Agora eu fiquei com mais vontade ainda. Então, sabe, não dando spoilers, né? Mas uma cena que aparece um cara estranho no filme Demência. Sei. Estrada Perdida tem uma cena exatamente igual. Cara, então exatamente igual. Então a gente pode falar que são dois filmes influenciados por Goethe? Com certeza. Eu acho que o Estrada Perdida não tanto Goethe, porque não tem tanto essa questão do Fausto, né, em si, essa trajetória. Mas deve beber com certeza disso, porque é um filme muito engraçado, até de se comentar, porque acho que ele
é tão esquisito, mas tão esquisito que quando se assiste pela primeira vez é até um choque. Então, a cena final do Estrada Perdida é um choque, pelo menos pra mim foi a primeira vez que eu vi, fiquei... mais do que qualquer filme, assim, que eu tinha assistido, acho que foi um dos finais que mais me chocou mesmo, assim, mais do que o Cidade dos Sonhos? Você acha ele melhor? Eu acho ele melhor. Pessoalmente, eu prefiro. Beleza, porque assim, você falou do filme Demência, né? Olha como as coisas se conectam. Eu vou voltar a citar um filme que é o meu filme brasileiro favorito. Sempre vocês nunca me deixam esquecer, né? Vocês, meus colegas de sala, que é o São Paulo Sociedade Anônima. Luiz Sérgio Persson foi professor do Carlos Rauschenbach. Não sei se a pronúncia está correta, tá, gente? Patrulha da pronúncia, qualquer coisa me corrija aí nos comentários. É bom que dá engajamento. Ele foi aluno do Luiz Sérgio e, assim, ele já lá nos anos 80, em 86, deixa eu ver aqui. Filme Demência é de 86, 87. E ele faz várias referências a São Paulo Sociedade Anônima, né? Mas, assim, eu falei de Goethe, o filme ele se inspira muito no mito de Fausto. Então você tem o Mefisto ali no filme, só que você passa na cidade de São Paulo à noite e também tem... O Carlão tinha, né? Coisas de porno chanchada ali no meio, né? E, assim, o filme, como o próprio nome diz, é demente, né? Mas num bom sentido, porque... depois que eu assisti o filme, primeiro, assim, eu tenho meio que um pouco de tara de filmes que se passam em São Paulo. Tem vários, né? Mas eu gosto muito disso, de reconhecer os lugares que eu frequento. E eu acho que o cinema brasileiro tem disso, que é muito positivo. A Galeria Metrópole, né? Que aparece uma das cenas mais memoráveis. Exato. Que também estava lá no filme do São Paulo Sociedade Anônima, né? Tem algumas... até a trilha, tem coisas que referencia direto. Mas você vê ali assim, a noite de São Paulo com o personagem que é o Fausto, né, tem esse nome mesmo, interpretado pelo Enio Gonçalves. É um filme que tem também essa coisa do surrealismo, né? De você estar encontrando ali figuras esquisitas, tudo, aquela dúvida assim, se é real ou não, né? E assim, interprete, também aquela coisa do convite para você interpretar que é uma senhora que ele vai dar carona no final do filme, que é tudo isso, né? Quando você olha pro mito de Fausto, inclusive tem um pôster do Fausto do Murnau, né? O Murnau, que assim, diretor de cinema mudo, dirigiu o Nosferatu, mas ele dirigiu vários outros filmes. Acho que do cinema mudo ainda tem coisas que eu preciso conhecer, mas o Murnau ele acaba sendo o meu diretor favorito. Assim, acho que ele faz um trabalho incrível. É espetacular, assim, é um filme que você assiste os filmes dele e você vê assim, que ele tem controle de direção, tudo isso que é atual ou na época, assim, é impressionante. Mas ele dirigiu uma adaptação de Fausto e aparece um pôster num bar no filme Demência. Assim, é um filme muito legal. Acho que até então, não sei se tá mais, acho que não. Tava no YouTube, dá pra recomendar porque tá no YouTube. Agora acho que não tá em mais nenhum lugar. Eu acho que não tá no YouTube mais. Quando eu vi no YouTube. Ah, tá no YouTube. Deixa eu ver ele aqui. Tá ainda? Tá. Ai, que bom. Funciona. Beleza. Então, no YouTube, só joga o nome do filme aí e divirta-se. Mas eu não sabia que o Estrada Perdida tinha referências também. Basicamente assim, eu diria até assim, visualmente uma cópia. É muito parecido, muito mesmo. Então, e dá pra dizer que é cópia mesmo, que são 11 anos depois, né? Ou 10 anos depois, peraí. Filme Demência de 86, né? 86. Eu falei 87, mas 86 mesmo. E aí então, Estrada Perdida de 97. 97. Tá certo. Eu realmente não sei como dizer isso pra você, mas o rapaz do vídeo que você tá assistindo passa fome. Então, se você puder deixar o seu comentário, compartilhar o vídeo, curtir e se inscrever, tudo isso será convertido a pelo menos 10 centavos na conta bancária dele. Então, dá uma ajudinha, o rapaz tá precisando. Eu falei do filme Demência, mas eu vou citar um bem recente, que inclusive é polêmico. Eu acho que mais do que ser esquisito, ele é polêmico, porque o Gaspar Noé é um diretor assim, que já é pesadíssimo, né? E eu nunca tinha assistido nenhum filme dele.
Vivendo e aprendendo, tá, jovens? Eu fui assistir o Irreversível. Nossa. E, cara, foi pesado. Pesado no sentido, assim, de eu terminar de assistir o filme, fui assistir meio tarde e tudo. Demorar pra dormir porque fiquei pensando no filme em si. Existe já uma cena que é extremamente polêmica, que é uma cena e, enfim, cabe a citação, é um estupro. Mas acho que mais do que isso, toda a construção do filme, ele já começa com uma cena de confusão e extrema violência logo de cara. E ele tem a mesma estrutura do Memento, do Christopher Nolan, que é um filme de trás pra frente. O Memento fez isso em 2000. Não é o primeiro filme a fazer isso. Eu não me recordo qual que é o primeiro. Mas o Memento ele faz isso, o Nolan faz em 2000. E depois, em 2002, né, o Irreversível, Gaspar Noé, acho que ele mesmo chega a admitir que é um filme que assim, ajudou ele a entender, não dá pra fazer de trás pra frente. Mas você tem visualmente muitas coisas no Irreversível que são assim mega impactantes. A cena do estupro é um deles. E você tem também como o filme ele vai levando também para um momento assim de você refletir assim, qual o destino dos personagens, né, para você ver como que era a vida deles, assim, foi o dia deles antes desses acontecimentos terríveis e assim se sentir mal por você terminar e entender assim o que levou eles até aquilo. É um filme assim que você vai perguntar para algumas pessoas que assistiram o filme, eles detestaram, assim, eles recriminam totalmente a cena tão gráfica do jeito que foi, e eu concordo totalmente, assim, quando a pessoa discorda. E aí você viu também o filme, né? Não sei qual que é a sua opinião sobre. Eu particularmente gosto muito da forma de filmar, né? O estilo de câmera viva do Gaspar Noé. Gosto muito mesmo. Eu vi 2 filmes já dele, e assim, os 2 filmes que eu vi, que foi o Irreversível e o Enter the Void, que é um dos filmes mais esquisitões também que eu já vi, assim, não tem o que falar, ele tem um domínio, uma técnica, é muito fascinante, assim, porque você se sente num sonho de alucinógenos, né? Parece que você está num sonho febril que você não sabe para onde você está indo, e o filme tem essa ideia, mas o Irreversível, o legal, não só da história se passar de trás para frente, né? Acho que é o fato de a câmera, ela parece que ela balança o filme todo, num movimento muito constante, que para mim faz muito apologia ao movimento da cena mais tensa do filme. Né? Se você pegar, tem muito disso, porque a câmera ela parece que vai e vem, até acontecer aquilo, e depois a câmera acalma. Então, gosto muito dessa parte técnica do filme. A nota boa que eu dou para esse filme é basicamente por essa parte técnica, porque da abordagem eu acho um tanto quanto gráfica em excesso, né? Não precisava ser tanto, né? Sim. E eu vejo, assim, no filme... eu fiz uma relação esses dias conversando com um amigo meu sobre o filme. Ele já tinha assistido tudo. Ele gosta bastante também e tal. A gente falou da violência, né? A gente tem a violência já no cinema estabelecida. A gente vê a violência de diferentes maneiras. Você vai encontrar cenas de estupro, aliás, cenas de violência tão gráficas como o estupro aparece ali. É que o estupro, assim, nunca foi, acho que, pelo menos eu não me recordo de ter visto de uma maneira tão, assim, visceral. Eu acho que é permissivo você representar isso, até por uma questão, assim, de... É que não dá pra você falar que você vai conscientizar mostrando isso, né? Mas acho que é permissivo você representar as coisas de maneira visceral no cinema. A gente até pode entrar numa discussão de até onde está o limite, né? Mas tem uma... você vê ali que o resultado era aquilo. Uma coisa que me passa na cabeça é que ele realmente queria causar aquilo. Isso, pra mim, é indiscutível. Eu vi reclamações também até no início do filme, né? Que você tem essa câmera que balança. Ela te deixa mal,
mas não é por uma, assim, inconsequência. Não, é realmente querendo te deixar até com, assim, esse balanço te deixa zonzo, te deixa incomodado. O filme começa com uma câmera balançando no meio de um beco escuro. É uma das imagens, assim, que é simples até, é um beco escuro, mas já te deixa muito, assim, atordoado, né? E ele vai te levando a isso e concordo, né, na parte da sexualização, que pelo que eu sei, o Gaspar Noé tende a levar para isso. Então, não colabora, né? Realmente não colabora. Mas é curioso você pensar que, pô, uma questão de... É uma habilidade enquanto diretor, né? Ele usa essa habilidade enquanto diretor para poder representar isso que é terrível, mas que tem uma... Assim, não dá pra gente tirar os méritos por isso. Não é. Isso As imagens que ele faz, assim, tirando essa parte sexual, né, as cores, é tudo muito, muito, assim, atraente, muito, parece mesmo, deixa atordoado, é bem isso mesmo. Sim, e eu acho que às vezes algumas pessoas confundem também a sensação ruim que saiu sentindo do filme, e é que a gente também, às vezes eu penso, a gente está numa situação diferente, né? Porque enquanto a gente estuda cinema, a gente quer assistir o filme também para poder entender qual que é o resultado, todo o trabalho para poder chegar naquilo. A gente faz as análises naturalmente, uma vez que você passa a estudar mais e adquirir repertório, você acaba naturalmente pegando essas coisas. E a grande maioria das pessoas, na verdade, quer assistir o filme para se entreter. E tá certo, né? Os filmes são feitos para entreter as pessoas, né? E o entretenimento, assim, às vezes pode ser também te deixar mal. Isso é as pessoas que assistem filmes de terror, por exemplo, querem tomar um susto, mesmo que seja pelo jump scare e tal. É bem válido, sim. Mas aí, quando você vê uma coisa dessa, né? Num filme, você pensa, poxa, cara, aí acho que é demais. E mesmo se sentir mal, você olhar para, tipo, achar legal como que foi mérito do diretor ter conduzido uma cena tão boa, você tem também toda essa questão, né? Que aí passa por uma questão toda moral e que eu acho que vai de cada um também, como cada um absorve. É um filme que, pô, eu olho e falo, cara, é um filmaço. Só que, sempre quando eu penso, eu falo, eu entendo porque que as pessoas julgam o filme, não gostam. Eu acho que elas estão no direito total. É porque, assim, pelo menos pelo que eu entendo, né? Filmes que muitas vezes atacam essa questão moral que muitas pessoas têm, esses princípios morais, eles realmente são feitos para incomodar. E tem essa questão de tentar, nós que estudamos cinema, a gente tende a fazer mais isso, né? Separar essa coisa, assim, para analisar a técnica e pensar, não, esse filme é relevante porque é isso e aquilo. Mas um espectador comum, uma pessoa que vai sentar na sala do cinema, ela só pensa assim, vou assistir um filme, né? E daí a pessoa sai em espanto, né? Não que nós também não saímos em espanto, mas é um pouco diferente quando a gente está na área e tende a deixar os sentimentos de lado para tentar analisar. Isso. Agora, uma pessoa que não vai fazer isso, é complicado tentar dizer que teria como a pessoa fazer essa separação de forma natural, né? Não, assim, é uma coisa que eu nem exijo, assim, do público em geral que vai pegar e assistir um filme. Esse filme, ele marca as pessoas quando você assiste, assim, você dificilmente vai esquecer. Meu colega de trabalho, Doni, que talvez esteja assistindo esse podcast, vou mandar vou mandar o episódio para ele. Ele comentou comigo, né, que quando ele assistiu o filme na época, e ele falou, cara, quando eu comecei a escrever o filme, ele falou, cara, eu vi esse filme na época, tudo, e ele falou de ter ficado tenso também. Então pra você ver, né, o que o filme provoca. É um filme que tá na lista aqui de filmes estranhos, esquisitos, porque, assim, a história, se você pensar a história, inclusive falam muito sobre uma história muito boba e, assim, até de teor machista, né, tipo assim, uma vingança de estupro. Se você olhar, realmente faz sentido. É que eu, quando vejo o personagem do Vincent Castle, nosso francês brasileiro,
ele, pra mim, não é um personagem nem que eu me identifique e acho legal. Você acha que as atitudes dele no filme, que quando você olha, você fala assim, cara, que bizarro, sabe? Também é um filho da puta. Tem um filme La Reine, né, O Ódio, falando dele enquanto ator. Aliás, assim, mérito também. Falando dessa cena polêmica, a Mônica Bellucci tá no filme, assim, ela entrega mesmo, né? Não, ela merecia um Oscar, ela merecia tudo por esse filme, porque a atriz se submeter a isso... A coragem também. Não, essa. Então, enfim. Mas, bom, citado aqui, o Irreversível. Você citou La Reine, e agora eu vou fazer um gancho aqui. Boa. O diretor do La Reine, o Mathieu Kassovitz, não sei se estou falando certo, acredito que sim, Mathieu Kassovitz, é com TZ, né? Ele coestrelou, né, um filme francês que eu particularmente gosto muito, que é o Fabuloso Destino de Amélie Poulain, que é um filme muito esquisito também. Ele não é esquisito no padrão, assim, surrealista, né? Mas ele tem uma montagem muito curiosa. Na verdade, todos esses filmes do Jean-Pierre Jeunet, que é um diretor francês, eles têm filmes muito esquisitos. Ele tem filmes muito esquisitos. O Amélie é um deles, é um clássico, né? É um clássico cult, assim. Mas um que vale citar, que eu tinha posto ali na listinha para o podcast, é o Delicatessen. Delicatessen, que é a história, eu vou contar só a sinopse, né? De um prédio, de um condomínio, numa sociedade distópica, onde, basicamente, o cara que é dono do prédio, ele tem um açougue no andar de baixo, né, e ele tenta matar todos os zeladores. Porque não tem carne. E daí ele contrata zeladores para trabalhar, o cara limpa o prédio, e quando o prédio tá limpo, ele vai lá e mata o cara e dá pra pessoa comer. E eu tô aqui vendo imagens do filme, porque eu nunca assisti ele. Você joga no Google só o nome e já aparece já. O pôster bonitinho, né, cara? Tem um toicinho, um porco porquinho. E você vê ali, tipo, o cara dando risada com um facão na mão. Esse é pra você sair traumatizado, né? É uma comédia, não é? E ele tem total cara de comédia, humor bizarro, assim. É muito bom esse filme. Eu recomendo demais. Eu nunca tinha ouvido falar dele. 91, né? É bem antes do Amélie, até... E uma curiosidade, se eu não tô enganada, a paleta de cores desse filme, que o Jean-Pierre Jeunet resgatou, foi inspirada num artista brasileiro, que é um dos meus artistas plásticos favoritos, que é o Juarez Machado. Caraca. Que ele tava morando na França, e daí ele vê as pinturas do Juarez, que tem ele faz uma coleção chamada A Última Festa, e o Juarez Machado tem essas cores puxadas para o vermelho, para o amarelo, e daí ele se inspira para fazer os filtros dos filmes dele, a partir de então. Cara, legal, velho. Né? E assim, esse é um filme, assim, eu vou ver, mas durante o dia, tá? Esse daqui que me assustou. Embora é uma comédia, né? Então, vamos ver. É uma comédia. É bem ácido, mas é muito bom. Cara, bem legal. Delicatessen, que é o nome do açougue. Bom, voltando um pouco à normalidade, esse episódio aqui, ele pode... normalidade num podcast de filmes estranhos, não tem como. Mas esse episódio aqui pode ter outras partes, porque, cara, tem muito filme bizarro. Né? Eu até falei da questão moral, a gente pode discutir isso daí em outros filmes. Tá travando meu vídeo, né? Tá um pouco. Peraí. Voltou, beleza. Tem filmes tipo Canibal Holocausto, em que eles, em teoria, usam imagens resgatadas de assim, uma tribo indígena que assim, matava turistas. Eles fazem um filme que meio que contando a história de como encontraram imagens de um grupo que esteve lá e foram mortos por aquelas tribos. E assim, existem muitas coisas bizarras porque eles realmente acabaram matando alguns animais para poder mostrar essas imagens. E também você tem, tipo... aí é mérito também, né? Trabalho de produção, tem coisas que mostram, assim, pessoas mortas, tudo. É muito bem feito ali. Acho que
pra época. E hoje, pra mim, ainda é bem convincente, assim, como você olha e pensa, nossa, como que foi feito essa... efeito prático, né? De você mostrar um corpo, tudo. Uhum. Tem uma... tem ali uma verossimilhança que assusta, tanto que o diretor foi preso, porque ele fez o filme, pediu pro elenco se esconder durante um período, assim, um longo período. Assim, ele arquitetou tudo pra vamos fazer esse filme parecer real mesmo. E, cara, assim, era o pré-Bruxa de Blair, né, que já nos final dos anos 90 tinha essa coisa do found footage, né, que também as pessoas ficaram meio assim, pô, será que aconteceu de fato? Mas aqui foi tudo pensado pra realmente as pessoas acreditarem. Tanto que esse diretor depois, cara, óbvio, ele ficou todo mal estigmatizado, as pessoas já não fez mais nada direito, né? Mas até citar aqui o nome do diretor, vamos dar os créditos, né? Você assistiu o Canibal Holocausto, Vi? Não assisti esse. Esse filme aqui eu vi um bom tempo já. Eu coloquei que apareceu o 2 já. Tudo tem o 2, né? Ruggero Deodato. Não confundir com o Mike Deodato, o quadrinista. Ele é diretor italiano, né? Uhum. E, bom, tem como principal filme mesmo o Canibal Holocausto. Esse filme aí, cara, 1980. Então, e ele é bem assim, filme que mais a galera trash que geralmente vai citar e tal. Tem toda essa vibe e também vai dessa de filmes esquisitos, mas até nem pela forma tanto, nem nada, é mais pelo toda a questão, né, de você pensar num filme para realmente as pessoas acreditarem que houve tortura e também os animais. Tem coisa no filme que assim é foda, tipo você olhar e pensar, pô, não se faz isso para a produção de um filme. Né? Na época, eu não sei se tinham órgãos que já cuidavam disso e que chegaram a cair em cima, mas assim, nesse caso já o diretor já sofreu porque acabou sendo preso depois, tudo, enfim, depois foi fazer merecidamente, né? Que é isso, né? não, é coisa de maluco. Agora sim, vamos voltar a meio que a... Você assistiu alguma coisa, Vi? Então, é que você falou que era um cineasta italiano, né? Tem um outro cineasta italiano muito, assim, popular que é o Dario Argento, e alguns dos filmes dele tendem a ser um pouco esquisitos, né? Tem umas metáforas bem engraçadas, e um que vale citar, o mais famoso dele, talvez, acho que um grande filme, assim, que lança ele, né, que é o Suspiria. Sim, que foi relançado até. Exatamente. Que daí o Luca Guadagnino recriou, né, ele fez uma versão nova. 2018, né? Isso. E ele fez com a Melanie Griffith, não, tô viajando. A filha da Melanie Griffith. A filha da Melanie Griffith. Eu lembro do nome da mãe, não lembro dela. É a Dakota Johnson. Sem nem pesquisar. Johnson. Isso, Dakota Johnson, pô. 50 tons de cinza. Eu ia falar 500 tons de cinza. Aí já ia, assim... É quase lá, tá? 10 vezes mais. Mas, sim, tem a versão de 2018. E, esses dias eu fui, assim, em sala de aula, inclusive, ver a questão que às vezes acontece, tá, gente? Filmes clássicos ou filmes que são, assim, obrigatórios que você não viu. Pô, esse filme, eu não consegui ver ele no relançamento. E, assim, acabei por não ver o filme ainda. Então, eu vou corrigir esse defeito. Voltarei no podcast comentando depois sobre Suspiria, muito provavelmente. Aí sim. E é um filme, assim, legal, pelo que eu vejo visualmente, assim, tudo que me passam dele. Show. Vi, eu falei de voltar à normalidade porque a gente vai citar agora um diretor que já é mais conhecido, né? Tem já uns filmes como o Iluminado, que já é um filme bem mais popular, tudo. Mas Stanley Kubrick também tem, assim, a sua estranheza, né? A começar, eu quero citar já o Laranja Mecânica. Eu acho que é o filme mais esquisito dele, né? Sim. Tudo nele é estranho porque quando ele adapta a novela do Anthony Burgess, ele também adapta o sotaque, né? Não só o sotaque, mas também a língua que os caras da gangue falam. Eles falam uma língua diferente, eles falam
misturado com russo, uma coisa meio maluca. Hum. Até ele fez essa apologia ao russo na leiteria, é Moloch, que é Moloch. leite em russo. Mas cara, né, legal, assim, no filme eles até falam um pouco, né, pelo que eu sei, no livro é muito mais, né, que tem essa língua. Ah, nossa, no livro é insuportável. Tem que ficar traduzindo, assim? É que não tem tradução, né, mas tem que ficar tentando interpretar as gírias que eles estão dizendo e eles juntam palavras, é uma coisa estranha. E é um futuro distópico que, assim, o Kubrick, ele tem, assim, imageticamente ele é impecável, não tem discussão. Você olha um frame de um filme dele já é, assim, espetacular. E quando começa o filme, você vai vendo, assim, o close direto nos olhos do Alex, né, que é o protagonista, e aí a câmera vem vindo num dolly, assim, e mostrando todo o espaço em que eles estão. Que tem, assim, desde estátuas malucas com... que são estátuas fálicas, né? Também tem... e você tem, tipo, espelhos. E, cara, é até difícil descrever, assim. O Laranja Mecânica é um filme, assim, que as pessoas tendem a comentar bastante. Eu acho que a pessoa que não viu talvez tenha visto pelo menos alguma imagem. Então dá pra você... E referência também, a gente tem referência em várias coisas. Você vai assistir, sei lá, há uns anos, isso já tá um tempo, na Family Guy, coisas assim, desenhos fazem referência. Então é fácil. O Onde os Fracos Não Tem Vez, né? Tem uma cena que o Javier Bardem toma uma... Acho que tem mais de uma, mas tem uma cena que ele toma um copo de leite, que é uma referência direta ao Alex tomando leite na cena de abertura do filme. A questão do... É mais um dos personagens que toma leite, né? Porque tem vários aí, muitos... É referência, inclusive, ao próprio Alex mesmo, né? Uhum. E assim, a sinopse básica é Alex, faz parte ali dos Grugs, que são as Grugs, né? Que são tipo uma gangue, e aí ele é preso, aí o Estado vai lá e fala assim, vamos aplicar nele o método Ludovico, que vai retirar toda a agressividade dele, né? E ele vai ser um jovem agora correto, né? A gente vai reajustar esse jovem na sociedade. E aí é toda uma discussão, que eu não vou dar mais spoilers a partir daí, mas enfim. É toda uma crítica, né, sobre, na verdade, o governo não querer ajudar e sim só querer controlar, né? Domesticar. Muito uma crítica sobre isso. Exato. Do Kubrick, é o mais maluco dele também, né? Eu já comecei direto com ele. Tem o Dr. Strangelove, que aí é todo o sarcasmo que, na verdade, ele enxerga aquela história, né? Porque ele tá, assim, é um filme direto da Guerra Fria. Ele discute ali o uso da bomba atômica, mas era inspirado em um livro que era sério. Aí o Kubrick leu aquilo e falou assim, eu não vou colocar isso na tela porque as pessoas vão dar risada. E aí ele pensou assim, vou colocar como comédia, então. E, cara, Peter Sellers no filme, né? Nossa. Assim... Pra mim, tem coisas... uma das melhores atuações de todos os tempos, porque ele é 3, né? Ele é 3 personagens ao mesmo tempo. Sim, e ele... Pra você ver, o Kubrick sempre foi bem preciosista, assim, fazendo os filmes. E tem uma cena que você pega um cara ali dando risada, segurando o riso ali no... E assim, geralmente o Kubrick, que é o cara que repete 1 zilhão de vezes, ele pediria para o cara repetir. Só que, ao que indica, o Kubrick também tava morrendo de rir enquanto fazia o filme. Provavelmente. Deixou rolar. É um filme, assim, a primeira vez que eu vi, isso faz muito tempo. Eu achei sensacional, assim. Então tem isso. Assim. É mais um filme estranho, mas é mais uma comédia, assim, bem sarcástica. É uma sátira muito... eu diria até ácida, né? É uma sátira muito inglesa, né? O Kubrick era estadunidense, mas é uma sátira muito inglesa. Um humor muito inglês. Inclusive, quando eu descobri Kubrick, tudo eu achava que ele era inglês. Porque ele tem total, assim, a vibe do tipo de humor, as reflexões até em relação à vida, tudo. Que ele coloca ali nos filmes dele, né? E não, nova-iorquino. Pois é. E as temáticas, né? O próprio Barry Lyndon, assim, tudo muito... Remete muito à Inglaterra, né? Sim, e também aquela coisa... assim, ele queria fazer o filme de Napoleão também, né? Assim, ele tem sempre um viés muito mais europeu ali de adaptação. Infelizmente não rolou. Nossa, teria sido algo... Sim,
Não sei se superaria o do Gans, né? Do Abel Gans, mas acho que seria tão grande quanto, né? Não vi ainda. Não viu ainda? Filmão? Eu recomendo muito, é muito bom. Show. É isso, Vi, assim, a gente tá chegando ao final, né? Quer citar alguma coisa que faltou aqui? A gente pode fazer uma parte 2 depois, no futuro. Sempre quero, né? Adoro citar. Acho que é legal fazer menções honrosas de diversos lugares do mundo, né? Para esse final. Sim. Então, citar da Ásia, acho que dá para citar um diretor. Eu vou até pegar o nome, a pronúncia correta do nome dele. É o diretor de House. E também teve um filme que ele fez que eu gostei muito, que é A Garota que... Who Leapt Through Time, seria a garota que saltou sobre o tempo. É o Nobuhiko Obayashi. É um diretor fantástico, ele é muito surrealista, ele tem muito essa coisa também do sonho, né? É sensacional a forma que ele aborda essa estranheza. Os filmes dele são muito esquisitos, mas é demais. A Garota que Saltou pelo Tempo? Acho que é isso, é Who Leapt Through Time. Deixa eu ver a tradução correta aqui. E o nome dele de 80, Nobuhiko Obayashi. O filme é de 83. De 83. A Garota que Conquistou o Tempo, né? Na Então tradução. eles traduziram diferente. É a tradução, né? Sempre é assim. E não conheci esse filme. Então, eu conheci ele de uma forma muito esquisita também. Que eu só fui para assistir um filme no Sinusp e eu vi que eu vi a programação errada. E daí eu só entrei na sala de cinema e falei, já que eu tô aqui, vamos ver, claro. né? E daí eu conheci e fiquei, nossa, é fantástico, assim. É sobre uma garota que ela fica perdida entre ilusão e realidade, e ela não sabe mais o que tá acontecendo. Toda vez que tem um terremoto, é muito uma apologia ao Mágico de Oz, tá? Que ela é fascinada pelo Mágico de Oz. Sim. A vida dela muda, alguma coisa drástica acontece, e daí ela viaja no tempo. É muito legal. Cara, parece muito legal. Ele é muito legal. E assim, é uma prática meio perdida das pessoas de ir no cinema e eu vou lá... o que tá passando? E vai lá e assiste um filme, né? Hoje em dia a gente tem tudo programado, né? Tem tudo controle sobre tudo, então fica mais difícil. Mas às vezes tem dessas, né? Que a gente acaba se surpreendendo, pegando os filmes legais. Conhecer pérolas, né? Sim, sim. E esses cinemas, se você é de São Paulo, ou se você tem a oportunidade de pegar esses cinemas que passam os filmes mais diferentões, né? Vai e assiste. É bem legal essa prática, assim. Aqui em São Paulo tem o Cine USP, né? Tem o Cine Sesc, que tem uma programação legal e é muito barato também, eu sempre recomendo. Que você tem pipoca R$2 e isso me impressiona muito. Não, a pipoca R$2 eles deveriam colocar... deveria se chamar Cinema Pipoca R$2. Cinema Pipoca R$2. O primeiro comentário que você vai ouvir falar do Cine Sesc, na verdade, é esse, né? Pipoca R$2. Mas a programação também é incrível, já vi vários filmes legais. A adoraria linda. Deixa eu citar. Inclusive, no Cine Sesc uma vez eu vi Discreto Charme da Burguesia, né? Que também tem muita essa coisa surrealista dele e tal. Muito legal. Um que eu ia citar, mas esse não tem... Do Buñuel ele é bem convencional, ele não é surrealista nem nada, ele usa algumas coisas, mas é um filme, assim, um drama bem legal chamado Os Esquecidos, que eu tinha esquecido o nome, olha o trocadilho, e eu coloquei aqui, eu confirmei aqui, então, Os Esquecidos. Tem no YouTube também, então fica a recomendação. É um drama muito legal, assim, 1950, mostra aí os meninos de rua ali deixa eu ver, da Cidade do México. Inclusive não era uma prática comum, né? O filme já coloca já abre com um texto falando, né? Geralmente as cidades elas querem vender o melhor, né? Querem ver pro turismo, assim, vender, tipo assim, não, aqui não existe pobreza. E o filme ele vai também acaba sendo meio que uma denúncia disso também, né? É uma coisa que o Buñuel fazia sempre de criticar, assim, né? Muito. Enfim, é isso. Eu falei da gente fazer uma parte 2, acho que tem abertura tanto da parte 2 desse filme, quanto também de vários outros temas, então sinta-se convidada, você vai voltar. Por favor, adoraria.
Até porque tem alguns filmes, um mesmo do Chile, que eu acabei não citando, Pode e eu falar. vou deixar isso no ar. Ah, Não, vai eu vou deixar no deixar ar? no ar. Ah, então Com beleza. certeza, porque daí pra poder ter, assim, a fomo das pessoas quererem descobrir na próxima parte. Show. Não, perfeito. Tá vendo? Ó, sabe usar o gancho. Isso é bom. Tá vendo? Aí já segura. Descendo do México pro Chile, tá aí a dica. E Vi, quer fazer alguma divulgação? Fazer um comentário final? Mandar um abraço pra Comentário mãe, final pai? aqui. Abracem suas estranhezas, gente. Se vocês querem fazer cinema, gostam de assistir cinema, assistam filmes estranhos, leiam livros estranhos, ouçam músicas estranhas, façam filmes estranhos. É isso que digo por experiência própria. Eu fiz um filme estranho recentemente que, assim, só me trouxe orgulho, só me trouxe prestígio e mais vontade de continuar fazendo filmes estranhos. Qual filme? Já cita aí, inclusive com pessoas que já participaram aqui Com certeza. do podcast, né? Mari Braga. Mari Braga já Mari Braga. participaram. O nome do filme é Mal Passado. Pedi pro Rafa deixar o link na descrição, que tem no YouTube. E ele bebe muito de um filme... assim, a questão de montagem, né? De um filme soviético, né? Dos filmes soviéticos, no geral, na verdade. A Grande Flames. Eu vou aqui, ó, colocar um trechinho aqui. E, assim, filme que não vai... inclusive estou colocando um trecho porque vocês não vão me dar... não vão me dar direitos autorais, né? Me derrubar direitos autorais. Jamais, Rafa. Fica em paz. Mas, assim, inclusive Mari aparecendo agora, tudo. Vou deixar o link também aí para as pessoas poderem assistir depois, tá? Muito legal. O trabalho incrível que vocês fizeram. Orgulho de fazer parte da mesma tour que vocês. Eu digo mesmo, Rafa. Mas é isso. Bom, Vi, abraço, até o próximo episódio. Pessoal, também semana que vem tem mais episódio do Banco de Cérebros. Siga o @Banco de Cérebros no Instagram e no TikTok. Tem sempre os cortezinhos do podcast. E também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar sua opinião, falar vocês não manjam nada de cinema, ou vocês esqueceram tal filme. É sempre bom, tá, gente, vocês comentarem aí, até para colaborar, né? Às vezes tem alguma coisa aqui que, verdade, assim, eu mesmo talvez não tenha assistido, né? Alguns filmes que a Vi recomendou aqui, eu já coloquei na minha lista aqui para poder ver. Então você pode recomendar também filmes. Enfim, até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Podcast Banco de Cérebros.